ficar preso em pensamentos negativos é uma coisa que traz diversos problemas e malefícios a quem fica preso nesse circuito. E hoje eu quero convidar você a entender nesse vídeo como é que funciona esse ciclo de pensamentos negativos e como é que você pode fazer para sair dele buscando realmente um equilíbrio melhor, uma vida mais integrada com as pessoas de maneira mais harmônica. Então vem comigo. Então, nesse esquema, agora eu quero te levar a entender como é que funciona o ciclo dos pensamentos negativos. Porque sim, é uma espécie de cadeia, uma espécie de evento cíclico que vai acontecendo e que se você de alguma maneira não interromper esse evento, ele vai ficar sim causando prejuízo a você, para a sua cabeça, para aquilo que você sente, a maneira como você pensa e interpreta as ações das pessoas e as suas para com elas também. Então, preste bem atenção. Para quem tem algum tipo de insegurança, para quem tem algum tipo de, desequilíbrio na forma de pensar, existe uma coisa que a gente chama de evento provocativo. O que é esse evento provocativo? É qualquer coisa que tire ali o seu equilíbrio. Aquela coisa que você estava num dia normal, estava de boa naquele dia tranquilo, e de repente uma ligação, uma cobrança de alguém, uma observação de alguém, pode tirar assim o teu equilíbrio. E quando isso aqui acontece, esse evento provocativo te leva a despertar o que a gente chama de PAN. O que é o PAN? São chamados pensamentos automáticos negativos. Então, toda vida que isso aqui acontece, a gente começa com uma espécie de onda. Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu sou bom o bastante? Às vezes uma pessoa do seu trabalho liga e fala, o chefe quer falar com você. Pronto, acabou o dia da pessoa. A pessoa fica pensando, e agora eu vou ser demitido? E agora eu vou perder o emprego? Ou então, a pessoa com a qual você se relaciona, seja namorado, namorada, marido, esposo, enfim, te liga também e fala, de noite eu quero conversar com você. Para quem tem esse tipo de pensamento negativo, gente, com frequência, é um problema que foi estabelecido ali que vai acabar com o dia da pessoa. A pessoa fica ansiosa, né? E agora, meu Deus, o que é que vai acontecer? E tem, alguns sintomas, como por exemplo, começar a roer as unhas e bater nas coisas e ficar irritado. Então, esses pensamentos automáticos negativos aqui acabam trazendo a pessoa para um estado de estresse emocional. E a gente sabe que o estresse emocional ele não é bom de nenhuma forma para a pessoa, porque esse estresse vai acabar trazendo prejuízos não só para os pensamentos que você tem, para as ações que você vai ter a partir daquele evento, mas também para a tua própria saúde, né? A pessoa começa a ter taquicardia, tem gente que a pressão arterial aumenta, começa a não querer comer, então o dia fica complicado daquela pessoa. Agora imagina que isso acontece com frequência, que isso acontece toda hora, todo o tempo com a pessoa, né? Ou se acontece com você que está me assistindo aqui. Então veja bem, esse estresse emocional, a pessoa não quer ficar nele, nós não queremos ficar estressados, nós não queremos fazer parte de um mecanismo ali que está levando a gente a um caos no nosso organismo. Então é natural que a gente comece a criar aquilo que a gente chama de estratégias de defesa. E aliás, eu tenho uma coisa para te dizer. Essas estratégias de defesa complicam bastante o relacionamento com as pessoas. Sabe aquela pessoa que você diz que ela é armada? Você não pode dizer nada que ela se arma contra você? Pois é, esse fato de se armar, esse fato de começar a ficar grosseiro, fechar a cara, dizer que não quer conversar, são também estratégias de defesa. E a gente vai entender sobre isso também no próximo vídeo aqui do canal, sobre estratégias de defesa, como é que as pessoas formam isso, quais são os prejuízos dessa defesa para a pessoa. O fato é que a pessoa agora está nesse novo estágio aqui, das estratégias de defesa. E aí a pessoa começa, de fato, a evitar qualquer tipo de diálogo que seja interessante para ela, a pessoa começa a evitar qualquer tipo de contestação, você não pode falar com ela, fica irritada, eu não quero conversa, depois a gente conversa, amanhã, quem sabe, talvez, outra hora, tá? E às vezes começa a ser grosseiro, mas vamos entender, se você passa por isso, não é uma coisa que seja porque você quer fazer. É realmente uma estratégia emocional de defesa para evitar ser atacado, para muitas vezes evitar também que alguém faça uma correção.
Entenda uma coisa, tem gente que tem aversão a ser corrigido, pode ser que você tenha isso agora, né? Aversão, eu já tive muito isso, eu particularmente tive muitas vezes aquela negação de ser corrigido. Ao saber que alguém iria me corrigir, eu ficava completamente avesso àquela situação. Por quê? Porque muitas vezes na infância da gente, a gente foi corrigido de uma maneira talvez até brutal, né? Com uma palmada, com um grito, com um castigo que levava você a sentir muito por aquilo que você tenha feito, enfim, às vezes com excesso. Muitas vezes com excesso também. Tem gente que foi castigada na infância com muito excesso e aquilo traz muitos bloqueios, muitas travas, né? Alguém me chamou, sabe aquela sensação? A sua mãe está lhe chamando? Fulano, vem aqui, você já sabe que vai ter ali um problema. Você já vai armado com estratégias de defesa, tá? E aí, essa pessoa faz aqui a expressão da sua emoção. E é aqui que está o problema. Porque uma coisa é a gente ter uma reação emocional a algo pelo qual você não se estressou, tá? Olha, eu quero te dizer que você vai na empresa ter que fazer uma viagem, passar 5 dias fora, tal. A pessoa encara uma tranquilidade. Agora, se ela se estressou muito, se ela pensou muita bobagem, muita besteira, ela chega aqui com uma expressão emocional, diz, eu não vou. Não faz sentido, isso é injusto, isso não presta, tal. E a pessoa fica, né, totalmente armada. Ou seja, uma observação no casamento. Tua esposa te chama e diz, olha, eu quero conversar com você, a gente precisa dividir as funções da casa. Se você está tranquilo, você vai dizer, tudo bem, qual é a parte que me cabe? Agora, se você passou o dia nesse inferno emocional aqui, você já vai chegar e vai dizer, já vai reclamar de mim, já está falando de mim novamente, o que foi que eu fiz, né? Tipo aquela cena lá do Big Brother, né? Eu tô errado, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu coloco aqui tá errado, tudo que eu digo tá errado, se eu coloco esse objeto ali tá errado. Ou seja, a pessoa está num estresse emocional. Como num programa daquele que a pessoa está toda hora sendo testado, julgado, avaliado, é isso que vai acontecer com a pessoa. Essa expressão acaba não sendo positiva. E uma vez que você tem todo esse processo aqui armado, essa expressão da sua emoção, ela leva você também a se manifestar negativamente num próximo evento provocativo. Quando eu digo que o evento é provocativo, não quer dizer que ele é um evento ruim. É um evento que provoca em você esse ciclo. Mas aí eu quero detalhar mais ainda com você e fica até o final do vídeo para você entender como é que faz para sair desse ciclo. Então vem comigo agora também. Então agora eu quero te levar a novas reflexões sobre isso que eu falei, explorando mais cada ponto, especialmente desse ciclo das emoções negativas, né? Então nós falamos aqui que o ciclo tem 5 fases. Primeiramente, o evento provocativo, que nos leva ao pensamento automático negativo com certa frequência. Esses pensamentos descarregam na gente uma quantidade de hormônios que levam a gente a um estresse emocional. Como ninguém quer ficar parado nesse estresse, a gente começa a desenvolver o quê? Estratégias de defesa. E aí surge a expressão da emoção, que como eu falei, logo após a gente ter esse monte de defesa, um monte de preocupação, normalmente essa expressão da emoção ela não vai ser da maneira mais equilibrada possível. Então, veja aqui comigo, nós temos aqui um processo onde um evento qualquer desencadeia o nosso processo emocional, tá? Então acontece um evento provocativo. E por que esse evento, né, provocativo pode ser tão ruim? Porque ele vai passar pelo que a gente chama aqui de filtros de crenças. Nós temos alguns filtros que direcionam o nosso pensamento. Por exemplo, se você tem um filtro de pensar, eu não sou bom bastante, todo mundo reclama de mim, eu não consigo fazer nada certo, entendeu? Aí, se você não tivesse esse tipo de filtro, já estaria fora do ciclo. Então, uma das estratégias para que você consiga pular fora dessa cadeia de eventos negativos é realmente modificar o filtro de crença, modificar as crenças que você tem a respeito de você mesmo e das pessoas. Porque a gente costuma achar que as pessoas vão sempre reclamar de mim, vão sempre falar de mim, vão sempre me cobrar. Então, esse ajuste precisa ser feito, porque se ele não existisse, esse mecanismo, logo no começo do ciclo, você estaria fora dele de alguma maneira. Segundo um psicólogo chamado Aaron Beck, né, que é chamado pai da psicologia cognitiva comportamental, o ser humano ele vai ter 3 norteadores para os seus comportamentos positivos ou negativos. Então vamos lá. Primeiro sou adequado ou não sou adequado. Tá bem aqui assim, né? As pessoas podem pensar, eu sou adequado para um evento, para uma coisa na minha vida, ou eu não sou adequado. Tá? Então esse é o primeiro norteador. Se você pensa que você não é adequado para quase nada, você entra nesse ciclo negativo quase sempre. O segundo ponto sou amado ou não sou amado. Isso aí começa na infância.
Se a gente recebe amor bastante, a gente recebe amor o suficiente, a gente fica blindado para os próximos eventos da vida que vão acontecer. Se você sente que não é amado, que é rejeitado, isso tende a se perpetuar na vida adulta, na fase adulta, e a pessoa tende a achar que para qualquer tipo de evento, qualquer situação na vida dela, ela vai estar sendo sempre julgada e julgada da maneira errada. E o terceiro ponto é, sou competente ou sou incompetente? Tem gente que cresce, sabe, com aquela incompetência dentro dela que foi colocada por alguém. Por aquilo que você ouviu na infância também, né? E na adolescência como parte disso. Tipo, você não tem condição de fazer nada certo, você não presta, você não acerta em nada, entende? Então, para esse tipo de processo, qual seria a solução? Seria ressignificar esse tipo de pensamento, ressignificar através das experiências. E aí eu quero te dizer de uma maneira muito responsável que você precisa passar por um processo profissional, né? Ou seja, com um profissional, para ressignificar esse processo. Estou te dizendo que é possível, como é que ele funciona e onde é que pode estar muitas vezes o seu bloqueio, tá? Mas entenda, não é num vídeo de YouTube, eu quero deixar isso bem claro, porque muita gente às vezes pensa assim, eu assisti um vídeo e não consegui me curar até o final. Gente, se fosse possível se curar de traumas emocionais passados assistindo um vídeo, não teria tanta gente com problema nos dias de hoje. Então, a solução aqui, nesse caso, né, se isso acontece com você, é sim buscar uma ajuda profissional. O quarto ponto que eu quero abordar com você aqui é o seguinte, é que ao longo da nossa vida, essas crenças, né, de capacidade, essas crenças de competência, de ser amado, de ser importante, de ser querido, elas são formadas e a partir delas é que a gente constrói a experiência com o nosso planeta, com o mundo, com o meio em que você vive, ok? E que os pensamentos formados a partir disso daqui vão impactar a nossa mente, o nosso cérebro diretamente no tipo de resposta que a gente dá. É claro que você pode, no primeiro momento, buscar ajuda em livros, buscar sim ajuda em vídeos, procurar sim entender mais. Mas se existir, sabe, aquele bloqueio muito grande, é hora de você procurar um profissional. É como mexer no computador. Pode ser que você encontre a configuração e conserte ele sozinho, mas muitas vezes é melhor levar um técnico que entende mais daquele assunto e que pode te ajudar, tá? Mas segue comigo, vamos entender aqui agora também a chamada fase 2 desse processo. Agora eu quero que você entenda aqui comigo exatamente como é que funciona esse processo dentro do teu cérebro. Como é que a neurociência explica esse processo de ciclo de estresse negativo, de ciclo de pensamentos negativos. Bom, primeiramente, a gente tem um evento negativo que acontece. O ponto, o start de tudo é isso, tá? E aí, a maneira como a gente recebe uma informação que tem um peso emocional passa pelas estruturas emocionais da gente, né? Em muitos vídeos desse canal eu falo sobre a estrutura emocional, que é no caso do nosso sistema límbico. E uma parte muito importante do sistema límbico que são as chamadas amígdalas, né? Então, olha aqui a sequência de eventos comigo. A amígdala ela faz uma espécie de consulta ao hipocampo. Ela procura saber o seguinte, aquele evento emocional, eu conheço ele, eu sei como me livrar daquele evento. Tanto é que você sabe que tem pessoas que passam por eventos negativos, né? E elas parecem que já foram treinadas naquilo. E de fato, sim. Tudo que a gente responde tem a ver com a experiência que a gente tem, entende? Então, se acontece um evento na minha vida em que eu já fui, entre aspas, treinado, que eu já armazenei memória sobre aquele evento, eu sei como me sair dele. Se você passa por um evento que você não conhece, ou esse armazenamento que você tem é ruim, o arquivo que você tem é ruim, tá? Então, você vai ter uma resposta ruim também. Então, essa amígdala faz uma consulta ao hipocampo, no intuito de saber o seguinte, há alguma informação sobre isso? O hipocampo, então, da gente, ele vai avaliar qual é a crença que você tem presente naquela memória sobre o assunto, para dizer exatamente qual é a emoção que é gerada. É aí que eu falo que esse armazenamento emocional, que muitas vezes as pessoas precisam passar por um processo de ressignificação. Muito simples, uma pessoa te chama para fazer uma observação sobre você. Se você tem um arquivo ruim, sua resposta é ruim. Se você tem um arquivo bom sobre aquilo, tudo bem, é tranquilo, podem chamar a minha atenção, eu estou aqui para melhorar, então a resposta será positiva. Então, nós temos aí duas vias, né? Uma via positiva e uma via negativa. Essa que está em verde aqui, ó, não havendo ameaça, você não se sentindo ameaçado, os níveis dos seus hormônios de estresse serão baixos, e aí você começa a ter pensamento positivo. Ou seja, o chefe quer falar comigo, de repente é uma promoção. Eu sei que eu estou bem, eu sei que eu estou fazendo aquilo que é bom. Minha esposa quer falar comigo mais tarde. De repente pode ser sobre férias, né? Sobre alguma coisa boa que ela quer fazer, uma reforma na casa. Então você tem uma sequência positiva de pensamentos a partir daquilo.
Caso contrário, havendo a constatação de perigo, ou seja, aquela situação para você é aterrorizante ser chamado a atenção, é aterrorizante passar por uma situação de cobrança de alguma coisa relativa a você, então nós temos o chamado sistema límbico da gente, ele ativa o nosso sistema mais primitivo, que é o sistema reptiliano, tá? Que influencia o CPF, esse CPF aí é o córtex pré-frontal, né? Então, estimula essa área que é o córtex pré-frontal, falado por mim em muitos vídeos também, a termos pensamentos negativos como resposta, né? Pensamentos negativos que vão desencadear em respostas fisiológicas negativas. Tem gente que realmente passa mal, fica vermelho, o coração só volta a sair pela boca por aquilo que está acontecendo naquele momento. E aí, a pessoa entrou nesse ciclo, ela vai ter pensamentos automáticos negativos, o seu sistema nervoso entra em estado de alerta, a gente fica alerta, fica irritado. O que foi que houve com você? Nada! Né? Você está passando bem? Não interessa! Você fica agressivo quando você tem esse sistema de alerta, que é uma coisa natural, que no passado, enquanto a gente andava, né, a população humana, enquanto nós éramos poucos, andando aí pelas savanas africanas, a gente tinha respostas aos predadores, à falta de comida, enfim, às brigas tribais. Então isso é uma coisa que a gente carrega na nossa formação do nosso sistema nervoso central, tá? E aí, andando com esse mecanismo de defesa ativado, é exatamente aquilo que você conhece como aquelas pessoas que andam armadas. Parece que vão para a guerra a todo momento, parece que toda hora estão sendo desafiadas e querem brigar, né? Querem dar algum tipo de resposta negativa, ok? Então vamos aqui para a próxima parte para que você continue entendendo. Fica aí, ok? Bom, na fase 2 é a fase exatamente dos pensamentos automáticos negativos. Entenda, esses pensamentos, eles residem na nossa área racional do cérebro e eles são resultados das crenças que moldam o nosso modelo mental. Por isso que eu digo mais uma vez, se você passa por esse problema, você precisa reavaliar para poder ressignificar esses pensamentos negativos que acontecem na sua cabeça. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso de maneira solitária, fazer sozinho. Eu já tentei muitas vezes também, tá? Mas eu realmente passei por todos os processos que eu tinha que passar, quer seja sendo atendido de maneira individual, lá no meu passado, há muitos anos, quando eu entendi que eu precisava de mudança de crescimento na minha vida. A decisão de ajudar pessoas é exatamente porque eu sei o quanto é negativo passar por isso. Eu sei o quanto traz prejuízo. Por mais que você seja bom no cognitivo, que você tenha muita informação, a gente padece por conta de um emocional mal elaborado, mal moldado na vida. Então, vamos aqui para o segundo pontinho. Ó. Quando percebemos um evento como provocação do nosso sistema límbico, ele se comunica exatamente com o pré-frontal e passa a nutrir pensamentos negativos. E o pensamento negativo, gente, é como se fosse um trem negativo. Um vagão puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. Dificilmente você consegue acordar. Você pode acordar muitas vezes com uma pergunta, tipo, por que eu estou pensando isso tudo? Quem me garante que tudo isso de negativo vai acontecer na minha vida? São perguntas que você pode fazer, como dica que eu estou te dando aqui, para parar esse processo, né? Para dar um stop nesse processo todo aí. Então, assim, será que ser defensivo em uma situação vai ser o melhor para mim? Então, você precisa começar a exercitar esse autoquestionamento. Terceiro ponto, nesse momento, o nosso livre-arbítrio pode puxar o freio de mão, né? Ou seja, trazer essa emoção ao consciente, como eu estou te falando aqui agora, e pensar sobre as consequências dessa ação. Por isso que é muito importante toda a vida a gente desenvolver, sabe, um freio de mão de emergência, puxar o freio de mão e pensar assim, o que eu estou fazendo? Será que se eu continuar com essas ações e com esses pensamentos, eu vou ter o melhor resultado para a minha vida? É por isso que esse autoquestionamento nesse momento é tão importante e tão significativo. Agora, caso esse freio de mão, aqui no quarto ponto, né, não funcione, a gente vai começar a entrar num ciclo negativo, num mapa mental negativo e faz com que a gente fortaleça as redes neurais do pensamento negativo. Tem gente que realmente tem uma cabeça voltada para o pensamento negativo. Sabe aquela pessoa que você diz assim, cara, fulano, né, cicrano, Zé, Maria, Antônio, Pedro, Raimundo, tudo que eu falo ele malda. Tudo que a gente leva de informação, acho que todo mundo tem uma tia assim, né? Uma tia negativa. Você fala para ela tal coisa e ela vai dizer, será que vai dar certo? Eu não sei, não confio nas pessoas, isso não faz sentido, isso não presta. Tenta imaginar isso, tá? Bom, e se a gente não fizer essa avaliação para mudar o pensamento automático, ele vai continuar seguindo o curso dele e você vai passar para o que a gente chama aqui de fase 3.
né? Onde haverá um aumento do estresse, um aumento da raiva, você está começando a jogar mais lenha naquela fogueira, como se diz, e o cérebro está entrando no modo negativo, destrutivo total. Entende? Não houve aquele freio de mão, a gente vai entrar nesse processo aí. E à medida que o nosso sistema límbico fica mais ativado pelas emoções negativas, mais os circuitos neurais negativos, que todo mundo tem, mas em algumas pessoas ele é mais desenvolvido, né? Então, quanto mais você se deixa levar pelos pensamentos negativos, mais a gente está entrando nesses pensamentos estressantes aí de vida, tá? Então, não havendo nenhuma técnica de controle, você não descobriu nenhuma técnica para controlar isso, você vai entrar num ciclo emocional negativo continuado. Então ele vai seguir o seu curso e trazer aí diversas consequências negativas para a pessoa, ok? E aí a gente começa a entrar no mecanismo de defesa. Defesa é tudo aquilo que eu crio para que eu não seja atingido. A defesa se torna mais importante para você do que propriamente a resposta que você vai ter. Tem gente que pensa mais em se defender do que propriamente salvar a situação. Ela não quer assumir que está errada, ela não quer assumir que ela fez algo que poderia ser melhorado ainda. E com isso a gente acaba bloqueando o nosso próprio autocrescimento. Porque quem não se corrige, quem não corrige a sua rota, não consegue crescer. E aí a pessoa fica aí, por isso, será que eu nunca vou conseguir melhorar, nunca vou conseguir uma posição melhor? Se você não permite crescimento, isso vai ficar praticamente inviável na sua vida. Então, se você é daquele tipo de gente, sabe, que tudo se defende, que não consegue enxergar razão nenhuma para mudar, você é agressivo, tá? Eu vou mais uma vez aqui trazer um exemplo do próprio Big Brother. Você vai dizer assim, mas você assiste? Eu assisti esse Big Brother, esse último 21, todo. Simplesmente porque, tanto pela diversão, obviamente é um entretenimento, mas também eu queria avaliar o perfil psicológico de cada um. E uma das participantes, toda a vida, ao ser desafiada, tá, ela colocava o olho bem grande, assim, bem arregalado, como a gente fala aqui no Nordeste, e virava com o dedo na cara da pessoa, mostrando que ela não podia ser ameaçada, de que ela estava com a razão o tempo inteiro, fazia deboche, tá, das pessoas. E essa participante não saiu, digamos assim, do programa numa boa. Então tenta imaginar esse programa como a tua vida. Sabe? Você em todas as cenas se defende, põe o dedo na cara dos outros, fala eu não estou certo, você vai ter que ressignificar sua informação, não é assim que funciona, parará. E aí a gente acaba sendo excluído de ciclos e não entende o motivo. Então, quando o meio de raiva, no caso, quando essa raiva que você tem não são controlados, a gente obtém uma série de sensações como o quê? Vamos lá. Frustração, acompanha comigo, insegurança, ansiedade, irritação e desprezo, tá? E mais pensamentos negativos. Por mais que você ache que daquela discussão você saiu vitorioso, no fundo, só você e o seu travesseiro sabem que você não está bem com aquilo. Que você se desafiou, brigou, xingou, mas não está bem com aquilo. Então, muitas vezes essas intenções defensivas, elas resultam de quê? De uma realidade distorcida. Você arma um exército para uma guerra que você pensou que iria acontecer e ela não aconteceu. De fato, não tem nenhuma técnica de gestão emocional aí, e é preciso tê-las para que a gente não entre nesse tipo de aflição. A gente às vezes não dá valor à questão emocional, as pessoas não dão valor no geral, essa bobagem, eu consigo fazer sozinho, e não entende que aquela prosperidade financeira que você busca não vem por isso. E não entende que aquele sucesso no relacionamento, na família, não vem por isso. Pessoa que não sabe conversar, que não sabe admitir, que não sabe muitas vezes se expressar em relação aos sentimentos das outras pessoas, que ela simplesmente xinga, briga por aquilo que ela crê que esteja certo. E aí eu já vou entrar com você aqui nessa última fase, na fase 5, na expressão da emoção. É uma reação automática. Sabe, quando a gente chega na última fase e a gente não se corrigiu, a gente está entrando na última fase da expressão da emoção de maneira negativa. A expressão poderia ser boa, a expressão poderia ser positiva, mas não foi. E aqui nós temos essas duas vias que eu tanto falo. Você pode ter uma via de um comando racional, retendo aquela emoção negativa, ou você pode ter a expressão de maneira completamente negativa, violenta, inadequada, ok? E essa raiva, quando ela também não é expressa, também não é bom que a pessoa não expresse a raiva que ela sentiu. Aquela raiva é uma manifestação de uma dor que ela sente, de uma fratura emocional. E quando a pessoa não põe aquela raiva para fora, e não precisa ser agredir ninguém, pode ser muitas vezes batendo num saco. Eu fiz muito isso na minha adolescência, batia no saco
né, ia para academia, ficava batendo, colocando aquela raiva para fora, porque se ela não sai, ela é transformada em mágoa, tá? E aí a gente começa a pensar assim, da próxima vez eu vou me defender, da próxima vez eu vou agir diferente, eu vou criar uma estratégia, eu vou destruir, eu vou eliminar, eu vou me vingar do mundo. Entende onde é que está o problema? Então, quando essa raiva da gente não é controlada, essas frustrações, elas acabam perseguindo a vida inteira. Ela acaba trazendo mal para a pessoa a vida inteira, tá? E muitas vezes essas intenções destrutivas, né, elas resultam exatamente dessa realidade distorcida que eu falo. Não tendo técnica de gestão emocional alguma, nossa tendência é realmente trazer e acumular prejuízo para a nossa vida. Então, se você passa por isso, busque ajuda. Eu vou deixar aqui mais uma vez os meus contatos aqui no vídeo, tá? Deixe os seus comentários, compartilhe com quem precisa. E o meu intuito aqui nesse canal é compartilhar sempre a melhor informação para que você tenha sempre o melhor crescimento, buscando um desenvolvimento pessoal, espiritual, familiar, uma prosperidade muito grande em todas as áreas, mas entendendo que o controle disso está definitivamente nas nossas mãos, tá bem? Eu aguardo ouvir aí os seus comentários e estou aqui para ajudar naquilo que eu puder te ajudar, e eu te vejo também no próximo vídeo do nosso canal.